Aluno do oitavo ano, professor Antônio Marcos, você é aluno, aluna do Macau, tudo bem com vocês? Vamos lá. Gente, vamos tratar hoje do assunto que é a Revolução Industrial. Livro de vocês é a página 21 a 32, tá? Aí o livro de vocês aí, tá bom? Vamos lá tratar desse assunto. De forma geral, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Antes da Revolução Industrial, quem dominava todo o processo produtivo, quem ditava as regras do mercado, era o artesão. E aí tinha vários problemas, né? Por exemplo, se você quisesse um determinado sapato ou uma roupa para tal dia, o artesão falava que ele ia entregar no outro dia. Por quê? Porque era somente ele que dominava o processo produtivo. E aí você não tinha o que reclamar. Se você precisasse urgente de um sapato, o artesão ia falar que ia te entregar daqui a 3 semanas, mas você ia dizer, mas eu preciso para a próxima semana, e ele ia falar, procure outro artesão, porque eu já estou muito ocupado. Isso era um problema grande, gente, tá? Hoje em dia você sabe que se você quiser um sapato, uma roupa, um celular, qualquer coisa, você vai encontrar em qualquer tipo de loja. Você vai encontrar e você escolhe até o melhor para você. Então, essa mudança do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso da máquina foi uma das principais características da Revolução Industrial. Vamos partir? Gente, a Revolução Industrial começou na Inglaterra. A Inglaterra tá ali de verde, tá? Vocês estão olhando a Inglaterra de verde ali. Esse é o mapa mundi, que é obrigação de vocês, aluno do oitavo ano, saber sobre o mapa mundi. E ali de vermelho é o Brasil, onde a gente mora, tá? O país que a gente mora. Do Brasil para a Inglaterra de avião, dura em média de 19 a 25 horas de viagem. A passagem custa em média R$ 3.500, mas pode chegar até R$ 4.000, tá? Então, quem quiser viajar para a Inglaterra, é R$ 3.500 a passagem básica, tá? Vamos lá. Aqui, gente, é o local onde a gente vai estudar, Inglaterra. Só tem uma confusão porque as pessoas chamam Inglaterra de Inglaterra, outros chamam Inglaterra de Grã-Bretanha, outros chamam Inglaterra de Reino Unido. Professor, na verdade, o que é na verdade? Gente, no geral, tudo é Inglaterra, mas a diferença é que Inglaterra é este país que está à nossa esquerda de azul. Aquela dali é a bandeira da Inglaterra. Nos jogos da Copa do Mundo aparece a Inglaterra, tá? A Inglaterra aparece. Em Olimpíadas e até na Eurocopa, de vez em quando aparece a Grã-Bretanha. Agora, a Grã-Bretanha é a junção da Inglaterra com a Escócia e o país de Gales. E essa dali é a bandeira da Grã-Bretanha. E, de vez em quando, muito raramente, no jornal fala Reino Unido. O que é o Reino Unido? O Reino Unido é a junção da Inglaterra, país de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. A bandeira é aquela bem ali, tá? No jornal, quando é para dar alguma notícia, eles falam Reino Unido. No jogo da Copa do Mundo, Inglaterra. E na Eurocopa Olimpíada, Grã-Bretanha, tá bom? Mas no geral, tudo é Inglaterra, porque a Inglaterra está nos 3. Vamos lá. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista constitucional. O que quer dizer isso, professor? Vamos tomar o Brasil como exemplo. O Brasil é uma república presidencialista federalista. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o Brasil tem um presidente da república, que é o Jair Bolsonaro, mas o presidente da república tem que garantir o direito dos estados de serem, até um certo ponto, independentes. Federal quer dizer estados, tá? Então, o presidente Jair Bolsonaro pode fazer tudo? Não, tá? Porque ele é um presidente de uma república federalista. Agora, se aqui no Brasil fosse uma monarquia parlamentarista constitucional, nós teríamos que ter um rei e uma rainha, mas esse rei e essa rainha não iam mandar em tudo. Por quê? Porque eles teriam que obedecer ao parlamento e a gente teria que eleger o primeiro-ministro do parlamento. Esse sim é que ia, de fato, exercer o poder. Na Inglaterra, quem é a rainha Elizabeth II. Essa mulher, gente, ela foi coroada rainha em 1952, se eu não me engano, tá, gente? E ela nasceu em 1926. Ainda é rainha.
E o primeiro-ministro da Inglaterra é o Boris Johnson. Esse bem aqui que tá aqui acima de mim, tá? Esse lourinho aqui que tá com o cabelo assim, ó, tchon, tchon. Ele é o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson. Quem exerce o poder de fato é ele. Mas a Rainha Elizabeth II tem um poder enorme na mão dela. Qual? Somente ela pode destituir o Boris Johnson. Tá? De resto, ele só pode sair quando terminar o mandato dele, que é de 2 ou de 4 em 4 anos, ou se ele renunciar. E também a Rainha Elizabeth II, somente ela pode declarar guerra da Inglaterra com outros países. Somente ela, tá? Vamos passar? Meu aluno, minha aluna, por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Vamos lá. Gente, primeiro fator, a política do cercamento no século XVIII. Isso está na página 18, combinou? Do livro de vocês, tá? O que foi essa política do cercamento? Política do cercamento foi uma política que os grandes proprietários da Inglaterra, juntamente com o governo inglês, tá? A coroa inglesa, fizeram para expulsar os pequenos camponeses de suas terras. Expulsaram por quê? Porque o pequeno camponês não tinha título da sua terra. O pequeno camponês não tinha como dizer que aquela terra era sua, só de boca. De boca eles não conseguiam nada, não é? Por isso, meu aluno, minha aluna, que é importante você falar com teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, tá? Se a casa que vocês estão morando tem papel dizendo que é de vocês, tá? Caso contrário, qualquer pessoa pode chegar e falar que essa casa era dela. E aí vocês vão ser expulsos. Tem que ter o título dizendo que aquela casa é minha. Título, gente, é um papel registrado em cartório. E em Rosário tem 2 cartórios, tá? E os camponeses não tinham o título de terra e foram expulsos das suas terras. Os grandes proprietários, com o apoio da coroa inglesa, começaram a cercar suas terras para dizer que aquela terra tem dono, tá? Isso vai ser importante por 2 motivos. O primeiro motivo, pela criação de ovelha, que vai ser importante, né? A lã vai ser importante para a produção de tecido mais tarde. E também, o segundo fator, mão de obra e abundância. Com os pequenos camponeses expulsos das suas terras, eles vão procurar trabalho nas cidades. O que tem nas cidades inglesas a partir do século XVIII? As fábricas. Os pequenos camponeses vão ser a mão de obra barata, muito barata, para as primeiras fábricas da Revolução Industrial. Terceiro fator, colônias produtoras de algodão. Gente, a Inglaterra possuía colônias na região dos Estados Unidos, na região do Caribe, onde tem Cuba ali. Essas colônias produziam algodão que era mandado diretamente para a Inglaterra. Gente, vocês sabem o que é colônia e metrópole, nessa relação que vocês viram lá no 7º ano, tá? Quem mandava nos Estados Unidos e na região do Caribe era a Inglaterra. A Inglaterra mandava neles. A Inglaterra era metrópoles. Eles eram colônias. E eles tinham que mandar produtos para a Inglaterra. E um desses produtos era o algodão. E o algodão vai ser uma das matérias-primas essenciais para a primeira fase da Revolução Industrial, que vai ser a fase da manufatura, maquinofatura, produção de tecido, consequentemente produção de roupa, tá? Quarta, abundância de carvão mineral e ferro. Gente, essa colocação está na página 19 do livro de vocês, tá? Carvão mineral. Carvão mineral não é esse carvão que vocês encontram normalmente no quintal de vocês. Esse daí é o carvão vegetal. O carvão vegetal ele tem um poder calórico menor que o carvão mineral. O carvão mineral é bom para mover grandes máquinas, porque para esquentar e ganhar um teor de energia considerável, demora muito ele. O carvão vegetal não. Quando tu te espanta, já tá o teu churrasquinho, o teu churrasco já tá assando, tá? Mas em compensação, o carvão vegetal acaba rápido, tá? A Inglaterra tinha muito carvão mineral. Isso vai ser essencial para mover os primeiros motores de locomotiva da Inglaterra. Daqui a pouco nós vamos ver. E o ferro, gente, que eu falo, não é esse ferro que normalmente vocês encontram na bicicleta de vocês, tá? Não, tá? Ferro que eu falo, gente, é a matéria-prima. É a matéria-prima que vai dar origem a vários produtos de ferro, tipo carro, tipo bicicleta, tipo o trem, tá? A Inglaterra tinha muito ferro. Quinto e último, capital acumulado após o ato da navegação de 1651. E isso, gente, está lá na página 15 do livro de vocês. O que foi o ato da navegação? Dão lá uma lida na página 15. Ato da navegação foi um ato feito pelo governo inglês em que proibia que as mercadorias que saíssem e entrassem na Inglaterra fossem transportadas por navio de outras nacionalidades. Teriam que ser transportadas por navio ingleses.
Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os grandes comerciantes ingleses dos portos ficaram ricos. Começaram a ter muito capital. Por quê? Porque os produtos que entrassem e saíssem da Inglaterra tinham que ser transportados somente pelos navios deles. E professor, os outros países aceitaram. Países assim não, né? O nome na época mais era reino. Os outros reinos, gente, eles não tiveram muito o que fazer, porque a Inglaterra já era uma superpotência na época, tá? Assim como hoje os Estados Unidos são uma superpotência. Então, em termos atuais, tem algum país que consegue fazer isso hoje? Difícil, gente. Por quê? Porque hoje o mundo todo se conecta. O mundo está conectado. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro não pode fazer isso no Brasil. O porto do Itaqui, aqui em São Luís. O porto do Itaqui recebe navios de várias nacionalidades, chineses, europeus, americanos. E se o Bolsonaro decretar um ato da navegação aqui, o Brasil vai perder investidores. E aí o Brasil pode até falir. Ia ser bom, professor, pra gente? Ia, por quê? Porque ia ter muito emprego. Somente navios brasileiros podem transportar produtos que entram e saem do Brasil. O Brasil ia ter muito emprego. Mas o Brasil não pode fazer isso, por quê? Porque senão os investidores iam cair fora daqui, tá? Ato da navegação. Ato da navegação vai interferir em quê, professor? Vai interferir no acúmulo de capital, dinheiro, din-din, grana, tá? Vai interferir, porque os grandes proprietários de portos ingleses, os grandes comerciantes de portos ingleses, eles vão passar a ter recursos, e esses recursos vão ser os recursos utilizados para montar as primeiras fábricas inglesas, tá? Gente, aí no mapa vocês estão vendo aqui acima de mim, ó. Uou! Tá? Gostaram, né? Acima de mim vocês estão vendo aí o mapa do Reino Unido, tá? Do Reino Unido, em que tem os recursos naturais que eu falei para vocês. Carvão e ferro. Petróleo e gás natural ainda não, tá, gente? Carvão e ferro. Vocês estão vendo ali que o Reino Unido é riquíssimo em carvão, mineral e ferro. Olha ali, tá? E à esquerda aqui, gente, tem como funcionava uma mina de carvão mineral na Inglaterra. Gente, era horroroso trabalhar lá, tá? Só para falar para vocês. Primeira coisa, a jornada de trabalho lá era 16 horas por dia. A jornada de trabalho aceita no Brasil é de 8 horas por dia e mesmo assim o trabalhador sai morto do seu trabalho, tá? Cansado. Imagina 16 horas por dia. Os trabalhadores trabalhavam no subsolo. A temperatura aumentava 1 grau a cada 30 metros, tá? E aí o trabalhador ficava pingando lá dentro. Doenças respiratórias eram constantes, doença de pele era constante, tá? Porque eles tinham que lidar diretamente com carvão mineral. E eles tinham que cavar sem nenhum tipo de preparo matemático tecnológico. Nós estamos falando do século XVIII, tá? E era constante desabamento, os trabalhadores morriam lá mesmo. Quando desabava, eles morriam lá mesmo. E a pior parte, meu aluno, minha aluna, é que o último degrau, o lá embaixo mesmo, que é o degrau 7, que vocês estão vendo bem ali, de verde e amarelo, só trabalhava crianças. Por que crianças, professor? Porque lá somente entrava crianças, era muito afunilado, somente uma criança cabia lá. E a criança trabalhava lá. E você já viu, gente, né? Pouquíssimas crianças que trabalharam em mina de carvão mineral inglesa conseguiram chegar aos 18 anos, porque doença de pele e doença respiratória era horrível, tá? Na outra aula eu vou mostrar para vocês foto de crianças saindo de uma mina de carvão mineral, era horrível, tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui, a gente vai se encontrar na próxima aula, ainda Revolução Industrial. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai se ver aí em outra oportunidade. Tchau, gente, até a próxima.